Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu tenho aqui um jovem de 19 anos que só tem 7 camisetas pretas e 7 camisetas brancas. Daqui a pouquinho você descobre o porquê disso. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Estou aqui com o Vinícius. O Vinícius faz academia comigo e o Vinícius, coincidentemente, é meu vizinho. E o Vinícius, coincidentemente, custou a sair coincidentemente aqui, ele é meu quase conterrâneo, porque os pais dele são de São João del Rei e ele também pode ser considerado de São João, apesar de não ter nascido lá. E aí, Vinícius, beleza? E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Fala mais alto e mais próximo do microfone. Tudo bom. E aí, como é que você tá, rapaz? Engrossa a voz. E aí? Beleza, cara? Beleza. Eu estou aqui com o Vinícius, ele vai falar sobre minimalismo e é um assunto muito intrigante porque eu tenho muitas dúvidas e hoje ele vai esclarecer todas essas nossas dúvidas. Não é que responsabilidade. Muita responsabilidade? Ô, Vinícius, primeiramente, como vai você? Tudo bem? Tudo bom, cara. Fazendo muita academia? Tô, né? Início de ano é meio difícil. Meio difícil? É. Aqui eu preciso que você fale um pouquinho mais alto, porque a minha voz é alta, senão depois eu vou ter um problemão para conseguir chegar a sua voz num lugar legal. Peraí, então. Mas eu vou aumentar o microfone aqui um pouco mais. Assim tá bom? Ah, melhorou. Então Ainda bom. tá baixinho, né? Mas tudo bem. É porque eu falo baixo. Aqui, né? Então tá legal. Aqui, então eu vou falar no mesmo tom que você, pode ser? Aham. Ah, então legal. Gostou, né? Aí você já tá se soltando, tá vendo? Deu uma gargalhada. É difícil, É difícil. fazer isso aqui. Não. Aqui, o Vini, como eu te chamo, né? O que é minimalismo? Defina pra gente aí. Minimalismo é um estilo de vida que te permite ter mais tempo livre para gastar com as coisas que você considera importante, justamente por eliminar da sua vida coisas que são desnecessárias. O que é desnecessário, cada pessoa tem que decidir. Então é um estilo de vida muito individual. Entendi, mas o minimalismo, ele tá ligado a questões financeiras, por exemplo? É para economizar dinheiro? É para ser menos consumista? O que seria? Qual que é essa definição aí? Também, o minimalismo ele tá muito ligado ao consumo consciente. O minimalismo não é contra o consumo, é contra o consumismo. Então, você acaba economizando mais dinheiro porque você traz para sua vida coisas que têm um significado maior e, eventualmente, você acaba economizando porque você não compra tralha e coisa que você não precisa mais. Não, entendi. Você é um entusiasta do minimalismo e está estudando um pouco sobre, né? Isso. Uhum. E eu disse no começo aqui que você tem 7 camisetas pretas e 7 camisetas brancas. O porquê disso? Então, isso é uma forma de minimalismo. O minimalismo não é sobre o número de coisas que você tem, é sobre ter consciência de tudo aquilo que você tem e saber que tudo que você traz para sua vida te traz algum benefício, mas te dá algum trabalho. Então, se o item que você trouxe te dá mais trabalho do que benefício, esse item tá te causando sofrimento e você estaria melhor se não tivesse ele. Então, um exemplo disso é pessoas que têm muita roupa, abrem o guarda-roupa, não conseguem decidir que roupa usar. Uhum. E aí, o primeiro pensamento dessa pessoa é achar que não tem roupa suficiente e vai fazer compra. Sim, faz sentido. Mas, na verdade, talvez essa pessoa tenha coisas demais e essas coisas estão dando mais trabalho do que ajudando a pessoa. Entendeu? Entendi, mas por que tem que ser uma camiseta preta, totalmente preta, camiseta branca, totalmente branca, sem estampas? Não tem que ser. Não tem que ser? Não. Ah, tá. Eu Mas uso você porque- optou sem estampa por quê? Porque eu perco menos tempo escolhendo. E eu não enjoo das estampas. Então não preciso me livrar Entendi. das coisas. E o que mais você pratica com o minimalismo na sua vida? O que mais você tem, por exemplo, o seu quarto? Como é seu quarto? Meu quarto é mais vazio do que o normal. Eu tenho a minha cama, minha mesa, as gavetas onde eu guardo as roupas e uma rede. É isso. Só isso? Só isso. Não tem quadros? Não, Não tem bonequinhos espalhados? não mais. Não mais? Ah, já teve. Já teve. Entendi. E o que te levou a buscar o minimalismo? Então, eu cresci aprendendo que quando eu recebo um presente, a pessoa me deu aquilo porque ela se importa comigo, então eu tenho que ser grato e tenho que guardar aquilo porque a pessoa depositou
tempo dela pra comprar esse presente. Sim. Então eu não jogava nada fora, porque eu achava que jogando aquilo fora eu ia estar magoando alguém que pra mim é especial. Quando eu descobri que essas duas coisas não estão ligadas e que coisas são só coisas, eu consegui tirar tudo isso que tava sobrando e isso me deu uma leveza muito grande. Aí eu comecei a viver esse estilo de vida sem saber que ele tinha um nome. Entendi. E você guardava, inclusive, as caixas dos presentes? Não. Não, aí também não, né? Também não, né? Tá certo. Tá, mas vamos falar então de minimalismo. Um milionário excêntrico resolve praticar o minimalismo, mas ele tem muita grana, ele tem muita coisa, fala assim, bom, eu vou ter o mínimo possível. Então eu vou ter somente uma Ferrari, eu vou ter somente uma mansão maravilhosa, eu vou ter somente uma empregada doméstica. Isso poderia ser considerado um minimalismo? Poderia. Se ele gasta menos do que ele ganha e só as coisas que ele tem, ele não perde tempo tendo que lidar com as coisas que ele possui, porque tudo que você tem requer te dar trabalho. Você vai ter que administrar, seja com espaço, com manutenção, com limpeza. Tudo que você tem é um gasto de tempo e energia. Então, se ele tem mais dinheiro, mais tempo, mais energia para lidar com essas coisas que para algumas pessoas são luxos, então ele ainda é minimalista, sim. Por mais que ele tenha somente uma Ferrari de $500 mil, por mais que ele tenha somente uma mansão de aí $500 milhões, seria um minimalismo. Então o minimalismo não está ligado ao poder financeiro da pessoa, né? Tá ligado mais a um conforto espiritual, talvez. Espiritual, entre aspas, né? Assim, um conforto da alma, um conforto interno. Tá, é que o minimalismo, ele tenta te livrar de preocupações desnecessárias. Então esse cara, se ele não tem que se preocupar com as posses dele ou em perder as posses dele, então ele ainda é considerado minimalista por causa disso. Ele não tá se dando dor de cabeça possuindo esses itens. Eu gosto de falar que o minimalismo é um estilo de vida ligado ao apego e ao desapego. Então você traz para sua vida itens que têm algum valor, mas você tem que estar preparado para perder esses itens a qualquer momento sem que seja o fim do mundo. A gente até estava conversando sobre isso em off, você estava falando de um cara que compra um relógio de R$60 mil, mas depois ele tem medo de sair na rua com esse relógio, com medo de ser roubado. E se ele perde esse relógio, a vida dele acaba. Então, é esse tipo de problema que o minimalismo quer evitar. Eu entendi o que você quer dizer. Você vai andar com um relógio de 60 mil no pulso, mas só em ocasiões especiais, em lugares seguros, né? Porque você vai ficar louco pensando assim, a qualquer momento eu posso ser assaltado por conta dessa peça que está no meu braço. Isso. Né? Então, é uma leveza, né? Acho que o minimalismo busca essa leveza. É um assunto interessante, é um assunto bastante intrigante também e deve ser muito questionável, assim como o veganismo, né, o vegetarianismo, que tem pessoas que às vezes pensam de forma radical, né? E eu acho que todo mundo tem o direito de escolher e aquilo que quer, aquilo que gosta. A ideia do minimalismo é interessante porque eu imagino que ela deve dar muito uma sensação de desprendimento, né? E você sente esse benefício praticando? Claro que você está no começo disso, né? Você mora com seus pais ainda, então assim, acho que morando com os pais é mais difícil de você se comprometer às vezes com coisas desse tipo, porque dentro da sua casa tem 1 milhão de coisas, né? Mas quando você, não é? Então, quando você morar na sua casa, talvez você vá conseguir praticar isso 100%. Mas o que você sente hoje com o pouco do minimalismo que você pratica? Cara, a minha vida ficou mais simples, mais fácil e eu me causo menos dor de cabeça por motivos desnecessários. Essa é a ideia. Entendi. Então, por exemplo, se for para você comprar aí um iPhone e um Apple Watch, você não compra porque já são duas peças que uma está sincronizada na outra e aí você tem que se preocupar com essas duas peças juntas. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos. Eu pesquisei muito sobre o smartwatch, eu gosto muito de tecnologia, mas comprando um negócio desse, ele vai te trazer um monte de função nova, só que ele também é uma bateria a mais, é um fio a mais que você tem que usar para carregar, então ele te dá um trabalho e eu não acho que esse trabalho compensaria as funções do smartwatch para mim, então eu não teria um. Que te dê um benefício maior.
Tá. Mas isso hoje, né? É. Porque o seu pensamento pode mudar e o Apple Watch já salvou muitas vidas aí, né? Assim, existem relatos, né, de pessoas que tiveram ataque cardíaco e aí acionou o corpo de bombeiros e assim sucessivamente, né? Bom, pode falar. Não, É isso mesmo? é isso mesmo. Ó, o Vinícius, ele não vai falar sobre isso hoje, não. Ele vai vir aqui num outro podcast para falar sobre isso, mas ele também é paraquedista. E isso é muito interessante. E pegando o gancho do paraquedismo aqui, o paraquedismo, ele não te tira dessa zona de conforto do minimalismo, não, porque no paraquedismo você tem um monte de aparatos, um monte de coisa lá para fazer. Não te tira dessa zona de conforto? Não, porque o paraquedismo é uma coisa muito importante pra mim. É o que eu decidi que eu quero fazer. Então, eu invisto nisso. E coisas que não são importantes eu abro mão. Por exemplo, eu não ligo pra roupas. Então, por isso eu tenho pouca coisa simples e pra mim não é importante. Eu invisto meu tempo no paraquedismo porque é isso que eu quero fazer pelo resto da vida. Ah, pelo resto da sua vida. Nossa, é pesado, é forte, hein? Pelo resto da sua vida você vai saltar. Mas, Vinícius, é interessante demais, e você colocou aí uma coisa bacana, porque eu brinquei com você aí, né, fazendo um questionamento sobre o paraquedismo, que ele te tiraria dessa zona de conforto aí com relação ao minimalismo que você está começando a praticar. Mas ele está incluído porque é uma escolha sua e você não escolhe aí o paraquedismo, mais o outro esporte radical, mais não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, aí sua vida estaria tumultuada. Então é apenas um esporte radical, né? Radical, não sei se eu tenho coragem, né? Mas é legal, bacana demais, muito interessante. Eu gostaria que você falasse pra gente, assim... sobre a ideia do minimalismo, se você se inspirou em alguém, se você viu isso em vídeos do YouTube, como que nasceu essa ideia mesmo, lá no fundo do seu coração? Então, eu pratico ela sem saber que ela tem esse nome já faz algum tempo, mas quando eu descobri eu comecei a procurar muito sobre. Tem um documentário na Netflix que chama Minimalismo, que é muito bom. Ele foi dirigido por um cara que tem um canal no YouTube também, que ele faz vídeos sobre minimalismo, chama Matt D'Avella. Americano? Americano. Uhum. E eu acho que no Brasil o minimalismo ainda tá engatinhando porque ele é divulgado da forma errada. Muita gente fala que o consumismo é errado porque ele é ruim pro meio ambiente, então não é legal ficar trocando de celular todo ano, por exemplo. Aí a pessoa fala, não, mas... o dinheiro é meu, eu troco se eu quiser. Entendi. Sabe? Eu acho que tem que ter uma mudança de perspectiva pra divulgar o minimalismo. Ele o minimalismo não é um sacrifício. Você não tem que se sacrificar pra ajudar o meio ambiente. Ele é um estilo de vida interessante porque ele facilita a sua vida. Ele te traz benefícios. Então não ter que trocar de celular todo ano é uma preocupação a menos que você tem que ter, entendeu? Então o minimalismo está mais ligado com você, com o seu universo interior, do que com o universo como um todo, não é? Você ajuda. Acaba ajudando. O ambiente direto ou indiretamente. Sem dúvida. Mas não é aquela coisa de falar assim, eu sou minimalista. É minimalista mesmo que seria o nome, né? Eu sou minimalista porque eu acho errado eu contribuir com o mercado das baterias de celular. Então, se eu consumo o celular em excesso, aí vai ter problema com isso? Não, é porque você de fato quer sentir bem consigo mesmo, sem precisar de tumultos na sua vida. Isso. Com 1001 coisas te incomodando. Ou então você pode se preocupar com o ambiente também, não tem nada de errado. Você pode ser um minimalista consumista, entre aspas, de certa forma, ou não? Ou não bate? Uma coisa não bate com a outra? Então, existe um consumismo disfarçado de minimalismo, porque o minimalismo é uma forma estética além de um estilo de vida. Então, que nem você falou no início, das camisas brancas e pretas, lisas, sem estampas, isso é uma forma estética. Entendi. Então, a pessoa que acha que quer entrar nesse mundo, muitas vezes se livra de tudo que ela tem e sai comprando coisa nova que tá dentro dessa estética. Mas ela não tá sendo minimalista, ela tá sendo consumista do mesmo jeito. Entendeu? Seguindo uma modinha. Então, muitas vezes, o estilo de vida minimalista não acompanha a estética minimalista. Você pode ter roupas que não são consideradas minimalistas, mas se você souber o que você tem e você usar o que você tem, e aquilo te servir um propósito, então você tá
tá sendo consciente, de certa forma minimalista, essencialista. Entendi. O essencialista, essa palavra cabe muito bem, não é? Ter somente o essencial para você. Bom, gente, eu falei aqui com o Vinícius, um cara muito do bem, um cara gente finíssima. Esse conceito, essa forma dele pensar, eu admiro bastante. E, de fato, a gente tem 1001 coisas na cabeça, né? Às vezes a gente até inventa... aqui na nossa região o pessoal tem mania de falar embondo, né? A gente inventa embondos para a nossa vida de forma desnecessária, né? E às vezes quanto menos você tem, melhor, mas não significa que você precisa viver na miséria. Vinícius, o que você tem a dizer para as pessoas que querem começar a praticar o minimalismo? Por onde começar? O que fazer? É importante você ter noção você ter consciência das coisas que você traz para dentro da sua casa, para sua vida. E é importante passar pelo processo de tirar essas coisas, porque muita gente compra coisa que não precisa e aí depois esconde em algum canto da casa, porque a gente aqui ainda não tem problema de espaço. Então a gente consegue esconder essas compras erradas e não tem que lidar com elas. Mas a partir do momento que você tira e se livra daquilo e percebe que você perdeu dinheiro comprando aquele negócio que você não precisa, você não compra de novo. Então, isso te torna um consumidor mais consciente, porque você percebe que o que você precisa e o que não precisa. Lá fora, isso é um problema ainda mais sério, porque em muitos lugares do mundo as pessoas têm problemas com espaço. Então, ao invés de esconder coisa na própria casa, elas alugam depósitos e pagam aluguel para visitar o lixo delas. Então, nesse caso ainda é um pouco mais sério, mas é muito importante começar a tirar as coisas que você não precisa, porque aí você vai ver que você vai evitar trazer mais lixo para sua vida, mais coisas desnecessárias. Interessante isso que você falou. E a gente é tão consumista e tão apegado ao material de uma forma tão louca, porque eu já me peguei assistindo séries americanas, filmes americanas, onde eu vejo esses depósitos e falo assim, não, podia ter isso no Brasil? Olha que loucura, né? De fato, você tem razão, né? O pessoal pensa, vou me desfazer disso. Aí pensa 500 vezes. Não, vou guardar, um dia talvez eu precise. Isso é uma armadilha. Você não vai precisar, vamos combinar. Sim, isso acontece muito comigo. Eu tenho um cômodozinho aqui no meu estúdio e se você abrir a portinha ali, por favor, não abra. Você vai ver que tem um monte de tralhas, que eu fico assim, um dia eu ainda vou precisar disso. E isso nunca acontece. Até que chega daqui 10 anos, eu olho para aquilo e falo assim, vou jogar no lixo. Mas e se eu precisar? Interessante demais, Vinícius, foi muito bom falar com você. E gostaria de agradecer muito e já deixar um gancho aqui, só um gostinho para as pessoas, para um próximo episódio, que a gente vai gravar junto novamente, para você, que você vai falar sobre paraquedismo, tá? Então só fala pra gente rapidinho, só uma pincelada mesmo, de quando e como surgiu a ideia de saltar de paraquedas. Cara, eu terminei o 3º ano e eu percebi que eu nunca tinha feito nada que realmente significasse alguma coisa pra mim. Eu tinha só estudado para passar em medicina esse tempo todo e eu nem sabia se era isso que eu queria de fato. Então eu meio que foi por impulso, eu falei, eu vou saltar de paraquedas. Aí eu pesquisei a primeira escola que eu achei, eu saltei, fiz o curso e me apaixonei. Isso. E a sua mãe saltou com você? Saltou. Então tá bom, gente. Só para deixar um gostinho, num próximo episódio, talvez seja o próximo, nós vamos falar sobre o paraquedismo do nosso amigo Vinícius. E eu vou ficando por aqui e te espero no próximo episódio, tá? Lembrando que na Fábrica de Podcast você contrata os nossos serviços pra gente fazer um podcast pra você. É isso mesmo, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio no conforto da sua casa, no seu escritório, no seu carro. Você não precisa estar maquiado para isso, porque é só áudio, né? Então isso é bem interessante. Acesse a fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Então falou, Vinícius, um grande abraço. Falou, obrigado. Valeu! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.